Continuando com as nossas aulas, ainda no capítulo de Mirath, estamos a falar de herança e sucessões. Tivemos a oportunidade na aula passada de, portanto, falar dos herdeiros e a porção que cada um tem por direito determinado pelo Sharia. Falamos daqueles que levam, portanto, a metade dos bens, falamos daqueles que levam 1/4, que levam 2/3, que levam 1/6, e tivemos a oportunidade também de falar do ta'sib, e tivemos a oportunidade também de explicar a aswaba quem são. Explicamos, são, portanto, aqueles que herdam, portanto, não têm uma fração determinada, o que significa, depois de se distribuir os bens dos legítimos herdeiros, eles levam o monte que resta dos bens distribuídos. E falamos que a aswaba são aqueles que são mais próximos do mayit em relação aos outros familiares ali existentes. E faltou-nos esclarecermos o aswaba bin nafs. Falamos também a aswaba bin nafs, quem eram. Falamos, né, das pessoas que aswaba bin nafs, aswaba mal ghair, mencionamos. Sim, só falamos deste número 1. Sim. Então, número 1, falamos dos descendentes mais próximos do mayit. Mais próximos do mayit. Dentre esses descendentes, aliás, esses descendentes são aqueles que herdam, portanto, aquilo que resta do monte. Não tem uma fração determinada como os outros. Falamos, não sei se as notas existem ou já. Existem algumas notas que demos disto. Então posso ouvir quem são esses? Esses são os considerados aswaba bin nafs. Esses são os mais próximos do mayit. O que significa? Se o filho não estiver vivo no momento em que morre, portanto, o seu pai, se existir um neto que é o filho do filho, neste caso, este é o mais próximo do falecido, e assim sucessivamente. Então, se coincide o filho e o neto não pode vir aqui exigir e dizer não, eu sou mais próximo dele porque é meu avô, porque existe o lado mais forte que é o pai dele. Portanto, ele tem mais direito em relação ao filho. E temos a aswaba bil ghairi, que são al-bint, a filha. Bint, estamos a falar a filha de quem? Filha de quem? Sim. Do falecido. E a filha do filho? Filha do filho, neste caso a neta do mayit. Temos a filha, a aswaba mal ghair, é a filha do filho, que é a neta do mayit, a irmã legítima do mayit, estamos a falar de irmã do mesmo pai e da mesma mãe. Irmã legítima do mayit, neste caso, irmã da mesma mãe e do mesmo pai. Al-ukhtu shaqiqa. A irmã por parte de pai. Portanto, estes que nós acabamos de mencionar no lado das senhoras são as mais próximas do mayit. Mas aqui há uma situação. Falamos aqui filha do filho. Estão-se a recordar? Mencionamos filha do filho. Mas na existência do filho, neste caso do neto,
este é o lado mais forte. Ela é neta também, mas na existência do neto, homem, é o lado mais forte em relação, portanto, a ela, em relação à neta. É preciso, portanto, quando ocorre uma situação desta, não dizer, não, ela também é neta. Mas por ela ser o lado masculino, é o lado mais forte em relação, portanto, a ela. Esses são asaba bil ghair. Então, o lado feminino que, portanto, tem mais aproximação, correlação, portanto, ao mayyit. São daqueles que, quando estão lá, depois da distribuição, olhando para quem está lá presente naquele momento, presente refere-se vivo. Presente estamos a referir estar vivo, independentemente de estar em outro país, noutra província. Estar vivo. Então, estas são as que também, depois de se distribuir, cada um levar a sua fração que foi determinada por Sharia, elas levam aquilo que resta também. Não, ele leva mais. Não anula. Ela é herdeira. Só que estamos a falar que tem um lado mais forte. Aqui ela já vai levar aquela fração determinada, não vai levar o monte restante, porque tem um lado mais forte que ela. Depois vamos esclarecer melhor, porque vamos entrar nesse tópico de exclusão. Excluir o outro parcialmente ou na totalidade. É o que vamos entender. Este é o lado mais forte, logo ela fica excluída de levar o monte restante. Leva aquela fração dela já não vai levar aquilo que resta porque tem um lado mais forte que ela. Então ela fica excluída por essa razão. E temos a seguir al-asabatu ma'al ghair, que são al-akhawatu shaqiqat ma'al banat wa banat al-ibn. Al-akhawatu shaqiqat, irmãs legítimas. Irmãs legítimas do mayyit. Suas filhas também, irmãs legítimas e suas filhas, irmãs legítimas do mayyit e suas filhas, já está? E filhas do filho, filhas do filho. Então, quando se juntam, estes que são asaba, estes que têm muita aproximação por consanguinidade por mayyit, quando coincide que, tanto depois de falecer, tem cerca de 3 ou 4 juntos, vários, o que é que diz? فَإِنِ اتَّحَدَ فِي الْجِهَةِ وَالْقُوَّةِ وَالدَّرَجَةِ اشْتَرَكَ فِي الْمِيرَاثِ. Se haver, portanto, uma união, isto é, em termos de força ou a aproximação do mayyit, todos gozam mesmas prioridades, mesma força. Este é, portanto, estes são filhos do mayyit, filhos do mayyit, ou netos do mayyit, têm o mesmo grau. Filhos do mayyit, 2 ou 3 filhos, ou netos do mayyit, 2 ou 3. Eles têm o mesmo grau de parentesco, da aproximação do mayyit. É, não é verdade? Então, ou netas do mayyit, ou irmãos do mayyit, mas todos eles do mesmo grau. São irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Ou todos são irmãos do mesmo pai. Ou estes que vivem são irmãos da mesma mãe. Então, estão no mesmo grau de familiaridade da aproximação do mayyit. Nesta situação, eles, portanto, partilham o quê? Esta porção deixada. Eles vão ter que partilhar porque todos gozam do mesmo grau. Eles vão ter que partilhar porque todos gozam do mesmo grau. Apenas a exclusão ocorre quando, portanto, existe um lado mais forte em termos da aproximação do mayyit em relação ao outro. Mas se todos, em termos de força da aproximação, são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, então tem o mesmo grau de aproximação do mayyit, aí já eles partilham este monte que resta. É igual, porque o grau é o mesmo. Esse é o irmão, também é irmão dele, do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma mãe. Então, o grau é igual. Então, aí tem que partilhar por igual, porque vocês gozam, portanto, da mesma forma as mulheres, elas gozam
do mesmo nível da aproximação do mayit. É diferente se for os homens e calhar com as mulheres, independentemente de serem irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, ou primos, ou do mesmo, quer dizer, legítimos, irmãos legítimos, ou irmão por parte de pai, mesma mãe, mas se o gênero aqui é diferente, aí já, portanto, é aquela situação em que nós fomos ver nas sucessões, ou cada um a porção que leva, quando, aliás, a porção que cada um leva segundo a determinação do Sharia. Aqui já estamos a falar quando todos estiverem a gozar da mesma força, do mesmo grau de parentesco com relação ao mayit, 2 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Aqui já não há que dizer você tem prioridade porque é mais velho. Não há isso. São irmãos, todos têm o mesmo grau, logo eles partilham, portanto, esses bens. Estamos a falar de quê? Da distribuição de sucessões. Quando coincide irmãos, exatamente, eles partilham este bem. O mesmo grau. Sim, eles partilham. Também as irmãs, se coincidem, elas também partilham. Só em caso daquelas situações que nós acabamos de mencionar. O falecido tem? Deixou uma filha, mas e a filha tem uma filha, neste caso. Que é a neta, sim. Uhum. Mas o chefe só falou a filha do filho. Em que parte essa estamos a falar? Asaba bin nafsi, ma'al ghairi... Esse último grau. Banatul ibn. Filhas do filho. Filhas do filho, sim. Mas aí o chefe não falou a filha da filha, em caso de... Porque não é asaba bin nafsi, não é asaba ma'al ghairi. Se não foi mencionado porque não pertence a este grupo aqui. Sim. Sim. Por isso há de ver aqui, vem irmãos, irmãs, um conjunto. Se for a ver onde saímos, tem, portanto, esta sua questão. Sim. Portanto, estes aqui são os aswabá. Aswabá, conforme explicamos, são aqueles que herdam, portanto, o que eles herdam não é uma fração determinada. Depois da distribuição das sucessões, eles levam o monte que resta dos bens deixados por mayit. E há situações que nós já mencionamos que eles, portanto, há aqueles herdeiros que herdam, que levam uma fração determinada, há aqueles que levam fração determinada e aquilo que resta depois de cada um levar os seus bens, há aqueles que nunca juntam as duas coisas. Há aqueles que nunca juntam as duas coisas, isto é, levar a fração e depois aquilo que resta. Há aqueles que nunca, portanto, ou pode levar aqui ou não leva deste lado. De seguida, depois de falarmos de ta'sib, de aswaba, nós explicamos, são as pessoas mais próximas do mayit, as pessoas que têm mais aproximação por consanguinidade do mayit. E de seguida temos o hajbu. Hajbu é um termo árabe que significa excluir ou exclusão. Tanto aqui o autor diz هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه. Consiste em excluir alguém de levar, portanto, ou de levar a porção na sua herança, seja de uma forma parcial ou total, por existência, portanto, de alguém que tem mais direito do que ele. Esta exclusão, al-aswaba, hajb, que é exclusão, consiste em excluir da herança alguém, seja esta exclusão parcial ou total, por existir uma pessoa com mais direito que o outro, seja parcial ou total.
por existir alguém que tem mais direito que ele. Por existir um herdeiro com mais direito que este que foi excluído. Então, como é que consiste esta exclusão? Nós estamos a falar de que um determinado indivíduo ou uma determinada pessoa tem direito ou é legítimo herdeiro. É um legítimo herdeiro, segundo as classificações que nós já fomos mencionando. Então, chegamos aqui, estamos a dizer que não, este foi excluído da herança, já não tem direito de levar, seja na totalidade ou de uma forma parcial. Isto, se tinha direito de metade, já não leva aquela metade. Leva, por exemplo, um quarto ou um sexto. Porque existe alguém que é mais forte, que tem mais direito para com o mayit em relação a este. Então, este hajbu, esta exclusão, tem duas classificações. A primeira classificação, hajbu awsaf, é aquela exclusão que a sua causa portanto, é a reunião das qualidades ou é a existência de certas qualidades neste indivíduo. Primeiro, hajbu awsaf, exclusão por existência de algumas qualidades, por reunir algumas qualidades que impedem o mirath. Hajbu awsaf. Esta exclusão é por causa da existência de algumas qualidades que o impedem de herdar. Esta exclusão é por causa da existência de algumas qualidades que o impedem de herdar. E nós sabemos que ele de antemão tinha direito desta herança. Mas, por reunir certas qualidades que fazem com que ele perca, portanto, este privilégio que o Coran e o Sunnah lhe concedeu. Quais são essas qualidades? Primeiro, ser escravo. Nós já tínhamos mencionado anteriormente, ser escravo. A partir do momento que um herdeiro torna-se escravo, aí já fica excluído na totalidade desta herança. A exclusão é total. É filho do falecido. É filho do falecido, por exemplo. Mas, no andar do tempo, ele fica escravo. Torna-se um escravo. Então, a escravatura é uma qualidade que impede ou que faz com que ele seja excluído da herança. Porque ele é uma propriedade do dono. Este indivíduo é uma propriedade do dono. Não faz nada senão aquilo que o dono lhe permitir. Então, tudo que for a ser canalizado para ele, fica daquele senhor. E ele não é legítimo herdeiro. Fica do seu patrão. Então, se ele era filho, se tinha direito da metade, por exemplo, vamos lá canalizar esta porção para este que é o filho, é legítimo herdeiro. O Coran menciona. Mas quando ele receber, aqueles bens já não lhe pertencem. Pertenciam a quem? Ao patrão. Então, o Sharia vedou isto, porque alguém vai se beneficiar de bens que não lhe pertencem. Então, é isto que funcionava naquela altura. Al-Qatl, a prática do homicídio voluntário. Homicídio voluntário faz com que você, portanto, não tenha mais o direito da herança. E um homicida, por exemplo, não herda de sua própria vítima. É filho e ele quer adiantar. Diz que não, o meu pai está a demorar, já está velho e eu não estou a usufruir dos bens segundo aquilo que é meu direito. O que eu vou fazer? Vou envenenar a ele para ir embora, porque eu sendo filho aqui, ele analisou e disse que não, eu estudei bem a lei de sucessões islâmica, sei que neste momento, quando olho para os meus familiares, o aswaba, o mais próximo dele em termos de grau, sou eu. Os outros são primos dele, ele só leva um sexto. Eu vou levar o que resta. Então logo, deixa-me lá adiantar. Esses praticamente não apanham nada, estes aqui. É uma coisa pequena.
Então, este, apesar de ser filho do falecido, por esta prática, ele fica excluído na totalidade de receber a herança de sua vítima, que é seu pai ou seu tio. Então, esta é uma das qualidades que exclui alguém na totalidade de herança. Portanto, quem for portador destas duas qualidades que nós acabamos de mencionar, a sua existência é como se não estivesse lá. Ele presente está-se a distribuir, é como se ele não estivesse ali, se não estivesse vivo. Então, se é escravo, ele fica assistindo, ele parece que não está vivo ele. Da mesma forma, aquele que cometeu homicídio, também estar presente é como ele não estivesse lá, porque não tem direito, fica excluído na totalidade deste, portanto, direito que ele já tinha anteriormente. Este é hajb awsaf, é aquela exclusão que tem a ver com certas qualidades que o herdeiro, portanto, reúne. Então, o segundo é hajb, é a exclusão relacionada, portanto, com as pessoas, isto é, pelo grau de aproximação do mayit. A segunda exclusão ocorre, portanto, por causa da aproximação do grau que cada um goza para com o falecido. E isto divide-se já também em duas partes. Aquela exclusão total e a exclusão parcial. Estamos a falar dessa exclusão que tem a ver com o grau de parentesco do que cada um goza com relação ao mayit. O primeiro, que é hajb hirman, exclusão total. Exclusão total. Como é que ocorre isto? Exclusão total. Hajb hirman. O termo haram significa proibição. Este é proibido já de herdar por existir este lado mais forte. Quem são esses? Os que são afetados. Os afetados desta situação aqui, de ser proibido na totalidade, são todos herdeiros, excepto 6. O que significa todos os herdeiros que nós mencionamos correm este risco, estão afetados por isto, por esta situação, excepto 6 herdeiros. O que significa, os herdeiros todos que nós mencionamos do lado dos homens ou das mulheres, todos eles, portanto, em algum momento podem ser afetados por esta situação, isto é, eles serem proibidos de herdar por existir o lado mais forte. Mas há estes 6 que vamos mencionar que isto não lhes afeta. Nunca são, portanto, excluídos na totalidade. Quem são esses que nunca são excluídos na totalidade? O pai de quem? Do falecido. Este nunca é excluído. Não existe ninguém que pode excluir este. A mãe do falecido, também ninguém tem a capacidade de excluir a ela. Dizer, não, eu sou mais forte que você, por isso você fica de lado. Não tem como. A zawj ou a zawja, esposo ou a esposa, também não tem como dizer que não, eu tenho filhos aqui, então são mais fortes, então tu não tens direito, ou quer dizer, não tens direito de nada, que é hajb hirman, excluir na totalidade, não há como. Diferentemente daquilo que tem ocorrido, infelizmente, morre um homem e começa a mandar embora a esposa. Ele já morreu, você estava aqui por causa dele, vai embora, este é nosso filho, o irmão diz que este é meu irmão, então você não tem nada aqui. Então você estava aqui por causa dele, ele já foi embora, então tu também tens que ir embora, não levas nada. Isto é zulm. É zulm, e as pessoas que assim o fizerem terão consequências severas no dia do Qiyamah. Então, o esposo e a esposa, estes nunca são excluídos da herança, portanto, de um dos cônjuges.
al-ibnu, filho. O filho também nunca é excluído na totalidade. O al-bint, e a filha do falecido também nunca é excluída na totalidade. Esta exclusão hirman significa que este não tem direito de nada. Então, estas 6 pessoas não são afetadas por exclusão total. Não sei se está claro até agora. Sim. Estas 6 que é hajb hirman, exclusão total da herança, afeta a todos os herdeiros, excepto esses 6 que acabamos de mencionar. Tem hajb nuqsan, que é a exclusão parcial. Nuqsan, exclusão parcial da herança. Isto ocorre quando um herdeiro que os seus direitos em princípio eram de metade, mas por uma situação que nós mencionamos na classificação dos herdeiros e suas porções na aula passada, ele vai levar 1/4. Ele tinha direito da metade, mas na existência do lado mais forte, então baixa para 1/4 ou para 1/6. Não sei se recordam disso. Por exemplo, o esposo. O esposo, na ausência, se morre sua esposa, na ausência, portanto, de filhos, se ela não deixar filhos, seja do casamento deste mesmo viúvo ou de um outro casamento, ele leva a metade. O esposo leva a metade dos bens deixados. Mas, na existência de filhos, ele leva quanto? Leva 1/4. Leva 1/4. Por quê? Porque existe herdeiro, outros filhos, outros herdeiros. Neste caso, ele já baixou a sua sucessão de metade para 1/4. E não interessa se este é seu filho ou é filho de outro casamento que ela teve. Bastar ela deixar filhos. Portanto, ele de metade já passa a levar o quê? 1/4. Então, este é hajb nuqsan, é a exclusão parcial. Da metade passou para 1/4 por existência de filhos. Esta aqui é a exclusão parcial. Então, não houve esta situação de que, olha, está aqui o filho, então tu não levas nada. Eras esposo, sim senhor, mas aqui pode ir. Não há isso. Essa seria a exclusão total, e nós já vimos que estas 6 pessoas, portanto, não são afetadas por esta exclusão total. Apenas pode vir a baixar a sua sucessão, que era maior, para menor. Por que isto ocorre? É isso que explicamos. وجود شخص أحق منه ولذا سمي حجب الأشخاص. Por existir alguém que tem mais aproximação, que tem mais direito em relação a ele, aí, portanto, ocorre esta situação de diminuir a porção que ele tinha em primeiro lugar como direito consagrado. E esta segunda divisão, que é a exclusão parcial, tem 7 divisões, ou divide em 7 tipos, 7 situações, melhor dizer. As suas causas é quando ocorrem 7 situações. Primeiro, انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب. É quando, portanto, a pessoa deixa de levar a primeira porção que era determinada e leva a menor, neste caso por existir o lado mais forte em relação, portanto, não o lado mais forte, mas sim por existir um herdeiro que faz com que ele desça, portanto, de quantia.
انتقال من فرض إلى تعصيب وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن. Segundo, intiqal min fardin ila ta'sib. Quando alguém, portanto, deixa de levar, sai daquela fração que é determinada por Sharia e vai para o lado de aswaba. Aswaba, ta'sib, dissemos que são aqueles que herdam sem que herdam um monte restante, não herdam uma fração determinada. Há momentos em que ocorre aquele que tem uma fração determinada, deixa aquela fração e leva o monte restante. Como é que ocorre isto? Fi haqqi dhawati nisf, por exemplo, naqueles que têm direito de levar a metade ou 2/3, idha kana ma'hunna man ya'sibuhunna, em caso de aparecer alguém que é mais forte que eles. No caso daqueles que levam metade e levam 2/3, quando sobrevive alguém que é mais forte que eles, aí já, o que acontece? Já não leva já o monte restante. Por quê? Porque já existiu alguém que é mais forte, só vai levar aquela fração que é determinada. Intiqal min fardin ila ta'sib. Aquele que tem uma função determinada no Sharia. Sim. Passa, por ele ser mais forte, passa a levar o monte restante também. Ele não deixa a parte dele. Não deixa a parte dele, mas empurra alguns. Exatamente. Sim. Afasta os outros. Tinha metade e baixou porque tem alguém que leva a fração dele e leva o que resta, por ser mais forte, mas não lhe tira o direito. Sim. Então ele praticamente tem 2 vezes. Exatamente. Exatamente. Estou a fazer bem a notar, porque conforme nós já tínhamos chamado a atenção que o mirath é um pouco complexo e os seus termos às vezes atrapalham. E nós, quando introduzimos este tema, falamos de um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: "Ta'allimu al-fara'id wa 'allimuha fa innaha nisfu al-'ilm fa innahu yunsa." Aprendam a lei de sucessão, porque é a metade do conhecimento. E não só alerta que o profeta diz que esquece-se com facilidade. Então, se o profeta sallallahu alaihi wasallam falou isto, que esquece com facilidade, então é esta situação que também nós estamos todos colocados lá. Aqui não é dizer quem é alim, não é alim, também tem que estar constantemente a rever, senão foge. E já nos fugiu. Por isso nós registramos o falecimento dos nossos irmãos, que deixam bens, mas já ouviram dizer que estava ali a ver o cumprimento destas normas do Sharia? Já ouviram? Já esquecemos. E o profeta alertou: aquele que levar ou dar alguém fora do seu direito será responsabilizado no dia de Qiyamah. Portanto, há necessidade de estarmos mais atentos. Intiqal min ta'sibin ila fardin aqallu minhu. Há momentos em que alguém, intiqal min ta'sib, aquele que tinha direito de levar o monte restante, mas por uma situação ele passa a levar só uma fração determinada, já não leva mais o monte restante. E nós já havíamos explicado que há quem herda unicamente por fração que foi determinada por Sharia, é 1/4, é metade, é 1/6. Há aquele que herda esta fração determinada e herda o monte restante. Então, há momentos que ele junta as duas coisas. Há momentos que só pode levar uma. Nunca junta as duas coisas. Então, aqui é isso que estamos a explicar. Intiqalu min ta'sib. Sair daquele grau que, em primeiro lugar, nós sabemos que este aqui leva sempre o que resta. Tá bom? Então,
Mas acontece também o mesmo, tem uma fração que a Sharia já determinou. Então aí já fica excluído de levar o que resta, apenas vai levar aquela sua fração determinada. Por quê? Por exemplo, quando وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. No caso do pai e do avô. No caso do pai do mayit ou avô do mayit. Momentos em que esses se cruzam, quem é o lado mais forte aqui? Então, aqui, este já não vai levar mais o monte restante. Apesar de que este tem o direito de levar a fração e aquilo que resta, mas tem um lado mais forte. Logo, perdes, fica excluído parcialmente, porque aqui tem alguém mais forte que você. Então, levas só aquela fração. Então, já te excluíram aqui porque tem alguém que é mais forte em termos de aproximação do mayit. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وهو في حق الأخت الشقيقة أو الأب فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. Há momentos também que ocorre esta exclusão parcial ao ponto de alguém que tem o direito de levar o monte restante, mas leva, portanto, a metade ou um pouco em relação àquilo que ele tinha direito. Leva o monte restante, sim senhor, mas não leva total. O que resta ele leva, mas em vez de levar tudo, mas leva a metade daquilo que resta. Por quê? Ocorre isto. وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن. Quando eles já juntam-se dois do mesmo grau. Esta situação, quando quer dizer, há junção ou cruzam-se dois que partilham mesmo grau de parentesco. No caso, al-ukhtu shaqiqa, duas irmãs legítimas, isto é, do mesmo pai e da mesma mãe. Aqui há quem é mais forte que o outro aqui. As duas são irmãs do mesmo pai e da mesma mãe. E são duas. E elas, as duas, levam o monte que resta. Aqui quem vai levar a mais? Não, aí já tem que partilhar. Então, aí houve exclusão parcial, porque cada um tinha direito de levar tudo aquilo, mas porque está a partilhar com alguém que o lado da aproximação do mayit é igual e gozam da mesma força, aí já o que resta eles vão partilhar no meio. Se são três também vão partilhar, vai se diminuindo segundo o número existente daqueles que gozam, portanto, da mesma força. E também isto ocorre, estamos a falar de herdar de uma forma parcial, em vez de levar total, mas leva um bocadinho. Ocorre isto também al-muzahamatu fil fardi. Quando há muzahama significa enchente, quando há enchente numa fração, como por exemplo كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس. Por exemplo, duas esposas estão, portanto, a lutarem, estão a lutar para a mesma fração. كالزوجين, duas esposas, por exemplo, todas estão a lutar para um quarto. Existe um irmão, mashallah, em vida ele tinha o privilégio de ter duas esposas. Era muito forte, tinha duas esposas. Então, elas têm este um quarto. As duas estão a empatar no grau com relação ao mayit. São esposas. Aqui não há número 1 nem número 2. Dizer que não, a primeira a fazer o nikah foi aquela, celebrar o nikah, o matrimônio. Não. Aqui todas levam um quarto. Então juntam-se ou 3 ou 4. Então elas, neste caso, estão a encher para esta fração. Estão a lutar para esta fração, aí já dividem-se.
Aí já dividem, vão partilhar esta mesma. Este 1/4 vão dividir. Sim, ficam 2/4. Vão ter que dividir. Divides entre elas. Dizia? Divides esse quarto entre elas. Sim, sim. Elas é que estão a disputar aqui. Este é o direito delas, consagrado pela norma jurídica islâmica. Então, não tem que aparecer a primeira a dizer que não. Eu sofri muito com ele. Eu sofri muito. Você veio, encontrou as coisas quando já estão... Quer dizer, as temperaturas já estavam normais, já estavam boas, o terreno estava favorável. Então, tu não podes levar em relação a mim, porque eu vi ela iniciar. Você veio aqui só ocupou... Não é isso. É esposa. Gozam do mesmo estatuto, então vão partilhar. Al-muzahamatu fi ta'sib كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. Também da mesma forma quando há disputa dos muassibin, aqueles que não têm uma fração determinada, ou eles enchem-se porque estão a lutar por aquilo que resta, segundo aquilo que nós mencionamos, ou estão a lutar pela fração que foi determinada. Filhos, por exemplo, 2, 3 filhos, eles disputam o mesmo fardo, a mesma fração. Ou o que resta estão a disputar, ou estão a disputar a mesma fração, porque todos são filhos do Mayyit e são masculinos. 2, 3, mas são filhos do Mayyit. Quer dizer, aqui o grau é o mesmo pai e mesma mãe. Então, estão a disputar. Logo, também eles devem partilhar, porque todos gozam da mesma força. Al-muzahamatu fil aul. Al-muzahamatu fil aul, aqui refere-se também quando há disputa nos, portanto, como é que chama aquele? Al-aul, os... Al-muzahamatu fil aul, isto significa que os ascendentes só são excluídos por outros ascendentes, e os descendentes também só podem ser excluídos por descendentes, o que significa que esta exclusão parcial observa-se nesta situação, quando damos exemplo de pai e do avô. Então, os filhos aqui para eles são seus ascendentes, e este filho, neto, bisneto são os descendentes. Então, esta exclusão tem que se observar desta forma. Os ascendentes, a exclusão é no grau deles. Os descendentes também, a exclusão ocorre na situação da linhagem deles. Portanto, não pode vir um descendente vir excluir um ascendente. Cada um aí já tem seus direitos salvaguardados. Não tem como, mas sim os descendentes entre si, os ascendentes entre si. Esta é a regra que deve ser observada nesta situação. E só para terminar, depois vamos desenvolver com mais tempo, há situação também que se observa no mirath, na herança de morre alguém, deixa a sua esposa, mas ela no estado de gravidez. Então, hoje em dia já sabemos, já se sabe que é homem ou mulher, mas há situações mesmo hoje em dia que alguém não pode ter certeza. Vai ali, o médico diz, não está a mostrar, está a esconder. Aí já fica majhul al-hal, não sabemos qual é o sexo. Então, nesta situação, quando o falecido deixa uma grávida, há normas, portanto, a serem tomadas em consideração. Primeiro, تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. Tem que haver certeza, por mais que seja aqueles primeiros momentos, primeiros meses da gravidez, ou um mês, ou são semanas, é preciso, portanto, haver certeza de que esta mulher está grávida. Não importa se já tem 9 meses ou 7 meses. Bastar confirmar-se que ela está grávida, por mais que seja de semanas,
aqui já a situação da herança deve ser acautelada para este que vem. Então, depois dessa situação, an yulad hayyan hayatan mustaqirra, chega aquele período em que, portanto, ela dá luz. Aí tem que se verificar se esta criança nasceu com vida. Tem que se ter certeza que esta criança nasceu com quê? Com vida. Porque o professor Sallama diz: "Idha istahalla al-mawlud waratha". Se a criança dar istihlal, aquele grito no momento que está a nascer, dar um sinal de vida. Istihlal, grito, ou dar um sinal de vida através de movimentos, então este tem direito de herança. Se uma criança, logo que nascer, gritar ou dar sinal de vida, tem direito da herança. Agora, isto nós já sabemos, que tem que se acautelar esta situação. Mas quanto à divisão dos bens, como é que deve ser feito? Portanto, há que observar o seguinte: primeiro, a divisão dos bens antes da mulher dar a luz. Então, aqui diz: إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل وفي هذه الحالة لا تقسم. Se os herdeiros legítimos estarem todos unânimes que, olha, vamos adiar a distribuição dos bens até a nossa mãe, ou a nossa madrasta, ou a nossa tia, ou a nossa cunhada dar a luz, aí já neste caso não se mexe nada, os bens ficam guardados. Isto também é válido por Sharia, dizer que não vamos esperar o nascimento desta criança. Isto que o autor está a tentar fazer chegar e que é permitido no Sharia, dizer que não, deixou uma grávida, vamos esperar esta mulher dar a luz para vermos qual é a situação, se a criança terá vida ou não. إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة قبل وضع الحمل. Há outro caso em que alguns herdeiros, ou todos eles, estão unânimes em pedir que, olha, vamos distribuir, temos que distribuir, toma lo, vem um dos que eu estou mal aqui, não vou aguentar, a situação está apertada, temos que distribuir. Então, nessa situação em que alguns alegam que estão muito apertados, esquecem-se que mesmo antes deste falecer sobreviviam, mas ali já está apertado, não aguenta, diz que não, temos que distribuir, eu não aguento. Então nessa situação, nesta situação distribui-se a herança. É permitido distribuir-se, mas obrigatoriamente deve-se guardar a porção que equivale a 2 rapazes ou 2 meninas, neste caso filhos do falecido. Tem que se guardar a porção de quem? Que é equivalente a 2 rapazes herdeiros ou 2 raparigas herdeiras, neste caso filhas do falecido. Thumma tuqassam. Depois o restante distribui-se para os presentes. Agora, o que ocorre quando nascer? Inshallah, iremos detalhar na próxima aula, porque o tempo não irá nos permitir.